Metade das pessoas do mundo é cristã, a outra metade tem outras religiões. Na minha opinião, como homem sensato, isso não faz diferença. As religiões da outra metade são as mesmas. Portanto, podemos dizer que o mundo todo é cristão, que a diferença está apenas no nome. E o mundo tem sido cristão não apenas em nossa época, mas há milhares de anos. Existem cristãos desde muito antes do advento do cristianismo. De modo geral, nosso conhecimento acerca do cristianismo e da forma de veneração cristã é muito limitado. Não conhecemos quase nada sobre a história e a origem de uma série de coisas. Por exemplo, qual foi a fonte da igreja? Da ideia de um templo no qual os fiéis se reúnem no intuito de assistir aos cultos e participar de ritos especiais. Muitos nem pensam nisso, ou presumem que as formas externas do serviço religioso, como os ritos e os cânticos, foram inventadas pelos fundadores da igreja, ou adotadas em parte de religiões pagãs greco-romanas e em parte dos hebreus. Mas nada disso é verdade. A origem da igreja cristã, quer dizer, do templo cristão, é muito mais interessante. Para começar, a forma adotada para a igreja e a liturgia nos primeiros séculos do cristianismo não poderia ter sido tomada por empréstimo de cultos greco-romanos ou da religião hebraica, porque não existia nada disso nessas tradições. A sinagoga ou o templo sagrado dos judeus e os templos gregos e romanos dedicados a diversos deuses eram bem diferentes da igreja cristã, que apareceu nos 2 primeiros séculos. Na verdade, a igreja cristã é uma escola, embora isso tenha sido esquecido há muito tempo. Imagine uma escola na qual os professores dão palestras e demonstrações explicativas sem sequer saber que é isso que estão fazendo, na qual os alunos ou os visitantes pensam que essas palestras e demonstrações não são nada mais do que cerimônias e rituais. Essa é a igreja cristã de nossa época. Nem a igreja cristã nem sua forma de adoração foram inventadas pelos fundadores da religião. Tudo foi adotado, já pronto, do Egito, embora não do Egito histórico com o qual estamos familiarizados, mas de um que não conhecemos. Esse Egito ocupou o mesmo lugar, mas existiu muito antes. Apenas alguns remanescentes dele sobreviveram aos tempos históricos e foram tão bem preservados em segredo que nem sabemos onde encontrá-los. Dizer que esse Egito pré-histórico era cristão, muitos milhares de anos antes do nascimento de Cristo, é admitir que sua religião baseava-se nos mesmos princípios e ideias que constituem o verdadeiro cristianismo. Eram escolas de repetição especiais, nas quais, em certos dias e, em algumas delas, todos os dias, provavelmente, um recital público apresentava de forma condensada todo o curso de ciência que podia ser aprendido naquela escola. Às vezes, esse recital durava uma semana ou mesmo um mês. Graças a essas repetições, os quais assistiam ao curso podiam manter uma conexão duradoura com a escola e reter na memória tudo o que haviam aprendido. Às vezes percorriam grandes distâncias apenas para assistir a uma repetição, e quando iam embora sentiam que a relação com a escola fora renovada. Em certos dias especiais de cada ano, os recitais eram particularmente completos e realizados com grande solenidade, e esses dias recebiam um significado simbólico. Esses dias de repetição serviam de modelo para a igreja cristã. Com efeito, a forma assumida pela liturgia cristã representa, quase em sua totalidade, o curso condensado da ciência que trata do universo e do homem. Todas as preces, os hinos e as respostas tinham significado próprio nessa repetição, assim como os feriados e símbolos religiosos, embora esse significado tenha sido esquecido há muito tempo. Na prática do cristianismo, a pessoa precisa aprender a rezar, assim como precisa aprender tudo mais. A prece pode ser produtiva caso ela saiba rezar e se concentrar de modo apropriado, mas é preciso que se entenda que há diversos tipos de prece, os quais produzem resultados diferentes. Quando falamos de preces e de como elas podem ser produtivas, em geral temos apenas um tipo em mente,
A petição. A prece por alguma coisa. Ou presumimos que a petição possa fazer parte de todos os tipos de prece. Mas não é o caso. Muitas preces não têm nenhuma relação com pedidos. Essas são preces antigas, muitas delas mais antigas do que o cristianismo. São, por assim dizer, recapitulações. Ao repeti-las em silêncio ou em voz alta, a pessoa procura vivenciar, mental e emocionalmente, tudo o que está contido nelas. E é sempre possível criar novas preces pessoais. Se, por exemplo, a pessoa disser: "Eu quero ser séria", o mais importante é a maneira de dizê-lo. Ela pode repetir isso para si mesma 10.000 vezes por dia, mas se ficar pensando no tempo que falta para acabar e no que vai ter para o jantar, então não estará rezando, apenas se iludindo. As mesmas palavras, porém, podem se tornar uma prece se recitadas de certa maneira. Ao dizer eu, a pessoa tenta ao mesmo tempo pensar em tudo o que conhece sobre esse eu. Não existe um único eu, mas uma multidão de eus mesquinhos, os quais gritam e brigam uns com os outros. A pessoa quer ser um eu. O mestre na alegoria da carruagem, do cavalo e do condutor. Ao dizer quero, pensa no que significa dizer eu quero. Ela é capaz de querer? Ela tem desejos e aversões o tempo todo, mas que não são dela? Isso quer ou isso não quer? Portanto, ela tenta se opor a esses dois impulsos com o seu próprio eu quero, conectada às metas do trabalho consigo mesma, ou seja, a fim de introduzir a terceira força na combinação habitual das duas forças. Ao dizer ser, a pessoa pensa no que significa ser, no que significa existir. Há a existência do homem mecânico, na qual tudo está feito, e a existência daquele que pode fazer. Além disso, é possível ser de maneiras diferentes. O que a pessoa que reza quer não é apenas ser, no sentido de existir, mas no sentido de atingir determinado grau de unidade em si mesma. Assim, a palavra ser assume novo peso e significado. Finalmente, ao dizer séria, a pessoa pensa no que significa ser séria, com relação a atingir a liberdade interior. A forma de responder é muito importante. Se ela compreende o significado disso, se define isso corretamente e se sente que merece mesmo isso, então sua prece pode ser produtiva, por torná-la mais forte em sua decisão. A pessoa irá receber melhor quando não estiver sendo séria na vida. Irá se esforçar mais no intuito de superar essa tendência, tornando-se realmente séria. Dessa mesma maneira, a pessoa pode recitar como prece as palavras: "Eu quero me lembrar de mim mesma". O que significa lembrar? A pessoa precisa pensar na memória e fica atônita ao perceber que se lembra de poucas coisas, que se esquece com frequência do que decidiu, do que viu, do que sabe. Sua vida poderia ser muito diferente caso ela se lembrasse. Tudo que é ruim vem dessa incapacidade de se lembrar. Ao dizer de mim mesma, mais uma vez, volta-se para si mesma. De que mim mesma ela quer se lembrar? Chega a valer a pena lembrar-se de todo o seu eu? Como ela poderia distinguir os aspectos de que quer se lembrar? Esses pensamentos levam à ideia do trabalho pelo autoconhecimento e de como realizá-lo com seriedade. Na liturgia cristã, há muitas preces parecidas com essa, voltadas à reflexão sobre cada palavra, mas elas perdem todo o sentido quando repetidas ou entoadas de maneira mecânica. Veja, por exemplo, a prece diária: "Senhor, tenha piedade". O que significa isso? Ao recitar essa prece, a pessoa faz um apelo a Deus. Portanto, deve pensar um pouco nisso, perguntando-se: que é Deus e o que ela é? Ela está pedindo a Deus que se apiede dela. Mas para isso, primeiro Deus precisa ter consciência dela, precisa percebê-la. Ela é digna de sua atenção? Se é, o que é nela que pode merecer a atenção de alguém? E quem, portanto, deve prestar atenção nela? A resposta é o próprio Deus, e assim por diante.
Como se vê, todos esses pensamentos e muitos outros devem ocorrer à pessoa sempre que ela murmura essa prece simples. E são exatamente esses pensamentos que podem fazer por ela o que ela pede a Deus para fazer. Mas que resultado a pessoa pode esperar se sua prece consiste apenas em dizer: Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha piedade, Senhor, tenha piedade, repetidas vezes como um papagaio? Sabemos muito bem que isso não lhe trará benefício algum. Há alguma coisa muito errada na base de nossa atitude normal com relação à religião. Precisamos entender que, como já vimos, a religião consiste em fazer. A pessoa não apenas pensa em religião ou a sente. A menos que vivamos a religião em sua extensão mais ampla, ela não será religião. Será apenas filosofia, ou talvez mera fantasia. Gostemos ou não, demonstramos nossa atitude pela religião por meio de nossas ações e apenas por nossas ações. Logo, se nossas ações se opõem às exigidas por nossa religião, não temos o direito de afirmar que pertencemos a essa religião. A grande maioria das pessoas que se dominam cristãs não só deixa de obedecer aos preceitos de sua religião, como na verdade nem se lembram de que deveriam obedecê-los. O cristianismo proíbe o assassinato, mas uma das características dominantes do progresso humano é a nossa técnica belicosa, a técnica para matar as pessoas. Como podemos nos chamar de cristãos? Ninguém que não leve a termo os preceitos de Cristo tem o direito de se autodenominar cristão. Poderemos dizer que desejamos ser cristãos se tentarmos levá-lo a cabo. Mas se os ignorarmos ou fizermos pouco deles, ou criarmos nossos próprios preceitos, ou simplesmente nos esquecermos deles, não teremos direito algum de nos autodenominarmos cristãos. A guerra é o exemplo mais marcante, mas o resto da vida humana é exatamente igual. Nós nos autodenominamos cristãos, mas não percebemos que não queremos de fato ser cristãos. E, mesmo se quiséssemos, isso não bastaria. Para ser cristão, é preciso não só desejar, como ser capaz de ser cristão. A fim de sermos cristãos, precisamos ser, isto é, sermos senhores de nós mesmos. Se não somos nossos próprios senhores, não podemos ser cristãos. Somos apenas máquinas, autômatos, e máquinas não podem ser cristãs. Um automóvel pode ser cristão? Ele é apenas uma máquina que funciona de forma mecânica, sem capacidade de ser responsável. Ser cristão significa ser responsável. Essa possibilidade só ocorre quando a pessoa deixa de ser máquina, pelo menos em parte, quando começa de fato, e não apenas em palavras, a desejar ser cristão. O cristianismo diz que devemos amar ao próximo, que devemos amar todas as pessoas, mas isso é impossível. Ao mesmo tempo, é verdade que é necessário amar. Para que isso aconteça, primeiro a pessoa precisa ser capaz. Apenas assim poderá amar. Infelizmente, com o tempo, os seguidores adotaram o ideal do que é preciso fazer, amar, e perderam de vista a pré-condição, a capacidade de fazer. A religião que precisa preceder isso. É claro que, para Deus, seria tolice exigir do homem o que ele não pode dar. E não é desse jeito. Faz pouco tempo que as pessoas se esqueceram da pré-condição, e é só porque perderam a capacidade que agora isso é impossível. Perguntemo-nos, de forma simples e aberta, se podemos amar todas as pessoas. Se tivermos bebido uma xícara de café, amamos. Se não, não amamos. Como podemos chamar isso de cristianismo? No passado, nem todas as pessoas eram chamadas de cristãs. Alguns membros da mesma família eram chamados de cristãos, outros de pré-cristãos e outros de não cristãos. Portanto, em uma mesma família podia haver o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, porém, todos se autodenominam cristãos, sem qualquer justificativa. Cristão é aquele capaz de cumprir os mandamentos, capaz de fazer o que é exigido de um cristão.
tanto na mente quanto na essência. A pessoa que, em sua mente, deseja fazer tudo o que é exigido de um cristão, mas que só pode fazê-lo com sua mente e não com sua essência, é chamada de pré-cristã. E a que não pode fazer nada, nem mesmo com sua mente, é chamada de não cristã.